um violador internacional de direitos humanos, alguém que não respeita a Constituição, que persegue as pessoas conforme a sua vontade, alvos pré-determinados e participando de julgamentos de processos que ele jamais poderia estar julgando. Isso está jogando a imagem, a credibilidade do Supremo Tribunal como um todo na lata do lixo. Antes de continuar, deixa eu te falar rapidinho. Se você curte o canal, dá uma olhada na nossa loja de camisetas. Cada estampa ajuda a manter esse conteúdo vivo. O link tá na descrição. Valeu pelo apoio. Com a notícia de mais um escândalo de corrupção, e a minha visão é de que isso vai ao encontro do pensamento do brasileiro médio de que político é tudo igual. A pergunta é, o senhor teme que esse desgaste da política abra espaço para alguém antissistema? E eu queria aproveitar também na esteira dessa coisa de mudança e de reformas. O senhor há pouco falou que o próximo presidente vai indicar 4 ministros para o Supremo. Queria saber como é que o senhor enxerga uma possível reforma do Judiciário, inclusive nomeação e, de repente, mandato para ministro do STF, e também sobre reeleição. Com relação ao combate à corrupção, é a pauta que nós sempre defendemos. E quando acontece esse tipo de escândalo hoje, em que o líder do governo Lula no Senado Federal, o Jacques Wagner, ele é flagrado dessa forma, parece que encontraram até muita coisa, né, na busca e apreensão lá na residência dele. Isso mostra que o cerne de todo esse escândalo do Masta começou no PT da Bahia, como nós sempre suspeitamos, e as coisas agora vão se concretizando, vão entrando em evidência. Isso mostra a grande diferença que existe entre alguém buscar um financiamento privado de uma pessoa que não tem problema nenhum para fazer um filme sem contrapartida nenhuma, e a diferença do que acontece para aquelas pessoas que usam a máquina pública, a sua influência dentro do governo para se enriquecerem às custas, né, de corrupção. Então essa diferença é muito importante, por isso eu sempre pedi a CPI do Masta, enquanto o PT sempre teve medo de fazê-la. Eu fui o autor, eu fiz questão, Mário, de assinar uma PEC para que acabasse a reeleição para presidente da República, porque eu quero dar o exemplo, eu quero sentar naquela cadeira, fazer tudo o que tiver que fazer para o Brasil melhorar sem me preocupar com a reeleição logo ali na frente. Então acho que isso é saudável, eu sempre acreditei nisso, isso é importante, um importante gesto para a nossa democracia. E faltou mais o que você me perguntou? Reforma do Judiciário, STF. A reforma do Judiciário. O que eu posso falar é o seguinte, eu vou adotar um critério diferente do que adotou o Lula, que na campanha prometeu que não colocaria amigos lá, né, que colocaria juízes, e os que ele indicou, além de amigos dele, foram advogados dele, foram amigos dele, mentiram durante as sabatinas no Senado Federal. Portanto, certamente serão perfis de pessoas que vão respeitar a Constituição. Eu vou me comprometer, obviamente, de indicar pessoas que tenham um perfil mais conservador, porque do jeito que está hoje, Mário, tem ministro dando canetada monocrática, autorizando aborto, autorizando liberação das drogas. Isso a gente não pode admitir de jeito nenhum, porque essa é uma pauta que quem resolve é o Congresso Nacional. Então, certamente serão perfis de pessoas, né, diferentes do que o Lula indicou, que respeitam a Constituição e vão ajudar a resgatar a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, que hoje, infelizmente, está muito baixo perante a população. O Supremo Tribunal Federal não autorizou, senador, que a operação ocorresse aqui no gabinete do senador Jacques Wagner e nem mesmo no seu escritório no estado da Bahia. Como o senhor vê esse tipo de blindagem para os senhores que são parlamentares de não ter um importante endereço como o gabinete sem ser alvo de uma operação da Polícia Federal do nível como essa de hoje? Bruno, eu sinceramente não entendo qual a justificativa, qual é a razão para que também não houvesse uma busca e apreensão para procurar documentos e informações também no gabinete parlamentar. Não vejo nenhuma explicação plausível para isso, já que houve, né, essa operação como alvos, o endereço residencial dele, parece que um outro residencial de alguns familiares. Não vejo porquê. Não tem uma justificativa que eu entenda que isente um gabinete parlamentar também de ser alvo de busca e apreensão. Como que o senhor enxerga as citações que foram feitas, tanto ao Davi Alcolumbre quanto ao Hugo Motta, envolvidos aí em polêmicas com o Banco Master? O Hugo Motta pedindo, fazendo ali uma interferência perante o Banco Master para o empréstimo, recebendo diárias em um congresso jurídico. O Davi Alcolumbre estaria na proposta de delação premiada que foi rejeitada pela Polícia Federal. Como que o senhor enxerga os dois presidentes, Davi Alcolumbre e Hugo Motta, envolvidos aí nas polêmicas com o Banco Master? Olha, eu estou aguardando o que é que eles vão falar sobre as acusações que pesam contra eles, né? Tanto o presidente da Câmara, Hugo Motta, quanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Porque, por enquanto, eu só estou ouvindo, né, o que está aparecendo na imprensa, que nesse caso especificamente tem o usual, o comum tem sido esse pedaço da Polícia Federal fazer vazamentos seletivos. Quais são acusações que são necessárias que eles venham a público e esclareçam. Eu já tive a vida virada do avesso, Roberto, por mais de 11 anos para trás. Não acharam absolutamente nada. Então eu aguardo que eles se pronunciem, porque quem tem que fazer a defesa deles são eles próprios, né? Os seus advogados, não sou eu. O Eduardo publicou nas suas redes sociais e também fez um vídeo pedindo ao presidente americano Donald Trump que reaplique a lei Magnitsky
e as autoridades aqui no Brasil. Como que o senhor recebeu esse vídeo? O senhor aprova esse pedido dele? Kobayashi, veja que ponto chegou, virou briga de rua, né? O Alexandre de Moraes saiu do Supremo Tribunal e veio para a rua brigar com o Eduardo. É o que está acontecendo, né? Um brigando com o outro ali, um usando as armas que tem, um usa a caneta, o outro usa relacionamento para tentar influenciar algo que não está no controle dele, né? Que é a aplicação da Lei Magnífica. Agora, isso só, a forma como Alexandre de Moraes conduz isso na primeira turma, isso reforça a tese pela qual ele foi considerado um violador internacional de direitos humanos, alguém que não respeita a Constituição, que persegue as pessoas conforme a sua vontade, alvos pré-determinados e participando de julgamentos de processos que ele jamais poderia estar julgando. Isso está jogando a imagem, a credibilidade do Supremo Tribunal como um todo na lata do lixo. Essa é a consequência dessa postura de Alexandre de Moraes. O que eu fiz foi, ao procurar o presidente Trump, o vice-presidente J.D. Vance, o Marco Rubio, secretário de Estado, na vez que eu estive recentemente nos Estados Unidos, fui pedir para que eles classificassem CV e Comando Vermelho como organizações terroristas. Atenderam ao meu pedido e também pedi, Mário, para concluir, que as empresas brasileiras não fossem taxadas, não fossem tarifadas, porque elas já são muito taxadas aqui no Brasil pelo presidente Lula, o governo que mais taxou brasileiros e empresas na história do nosso país, portanto não mereciam passar por isso novamente, e pedi que ele tivesse paciência, porque a partir de janeiro de 2027 o Brasil teria um presidente da República que sentaria de igual para igual com o presidente Trump e faremos grandes acordos que fossem vantajosos para ambas as nações, acordos bons para o Brasil, para as empresas brasileiras e que também fossem vantajosos para o lado de lá dos americanos. É assim que eu estou segurando na unha, porque apesar de haver uma orientação do departamento americano para que haja uma sobretaxa de novo às empresas brasileiras, até agora não aconteceu. Mandei uma carta reforçando isso ao secretário de Estado, Marco Rubio, para que não houvesse a tarifação de empresas brasileiras. Agora, o único no Brasil que quer a tarifa é o Lula, porque ele não está nem aí para as empresas brasileiras. Ele quer usar uma possível tarifação como um instrumento eleitoral, como se isso fosse trazer algo positivo para ele e negativo para nós do lado de cá. Então ele está apostando e provocando o governo americano para que as empresas brasileiras sejam punidas. Portanto, a única pessoa que quer essa taxação é o atual presidente da República, infelizmente, o tal do Lula. O senhor falou aí que se encontrou com o presidente americano, falou com ele sobre classificar as facções brasileiras como terroristas, e eu já quero entrar nesse assunto com o senhor, porque hoje o senhor fez um lançamento com várias propostas voltadas ao tema de segurança pública, inclusive redução de maioridade penal, até 14 anos para alguns crimes graves, uma comparação que o senhor fez ali com a política de segurança de Nayib Bukele. Como é que o senhor vê esse assunto para a sua campanha e essas propostas todas que o senhor já começa a trabalhar ao lado do Guilherme Derrite e do Sérgio Moro? Kobayashi, nós fizemos ali 12 itens que eu entendo que são os mais urgentes, os mais necessários, né, o mais rápido possível que sejam implementados para dar um choque de resgate da moral, resgate do mínimo que a gente precisa para poder voltar a andar em paz nas ruas. Então foi um lançamento dessas 12 medidas urgentes, emergenciais, chamado Brasil Sem Medo. E a gente não tem como não radicalizar nessa pauta. Todo mundo sai na rua hoje com medo de ter o seu telefone celular roubado ou furtado. A diferença de um furto de celular hoje para alguém morrer com um tiro na cabeça dado por um assaltante de celular é isso aqui. É uma fração de segundo. Se o cara não vai com a sua cara, te dá um tiro na cabeça. Então a gente tem que acabar com essa impunidade. A gente tem que deixar atrás das grades esses marginais que são perigosos. Não adianta passar a mão na cabeça de ladrão de celular, porque ele pode tirar a vida do inocente do nada, como um caso chocante mais recente aqui de um ciclista em São Paulo, né, que foi assassinado dessa forma, com a câmera filmando, quer dizer, ele entrega o celular, o cara dá um tiro na cara, né, do ciclista. Isso não dá para tolerar mais. As mulheres que estão nos assistindo andam com, acho que no Brasil é o único lugar onde as mulheres andam com a bolsa atravessada aqui na frente, né, para estar com a bolsa agarrada com medo de ser roubado. Não anda com a bolsa do lado, como ela foi pensada para que as mulheres andassem. Por quê? É medo. A gente tem que devolver a paz a essas pessoas. Nós temos mais de 50 milhões de brasileiros que moram em áreas dominadas por narcoterroristas de CV e PCC. A gente vai entregar os pontos. Nós temos que recuperar esses territórios, libertar essas pessoas. O primeiro território, Kobayashi, que nós temos que resgatar são os presídios. Nem dentro das cadeias hoje o governo consegue mandar. A gente não pode admitir essa espécie de governo paralelo, dando ordens, maltratando os trabalhadores, cobrando taxas deles. Portanto, aqui no Brasil, a partir do ano que vem, nós vamos ter a classificação nossa, interna, porque os nossos problemas, quem resolve, somos nós aqui no Brasil. Então, Comando Vermelho, PCC, milícias e as dezenas de outras facções criminosas vão ter o tratamento de organizações terroristas, porque elas implementam um medo coletivo, elas cobram taxas, elas atacam fogo em veículos de coletivos, elas atiram em pessoas inocentes, eles matam agentes da lei.
Isso são características de organizações terroristas e vamos asfixiá-las financeiramente. E para isso, aí sim, há necessidade de uma composição com outros países que também têm essa mesma mentalidade, que não dá para ter tolerância, né, com o crime organizado. Então, gostaram das minhas medidas? Ótimo. Não gostaram? Continuem votando nessa porcaria que está aí. Vamos continuar andando com medo nas ruas. O seu plano de 12 pontos, ele definitivamente é muito popular, ou pelo menos é o que as pesquisas mais recentes, né, eleitoralmente, diriam, né? O ponto central hoje para as eleições é definitivamente a segurança pública. Mas eu me pergunto por quê? Em momentos pregressos, o STF tomou, pelo menos alguns ministros, tomou um posicionamento garantista que veio a dificultar propriamente o confronto direto, né, contra o crime organizado. Eu destacaria a DPF 635, né, a famosa DPF das favelas, que limitou bastante o poder de ação das polícias frente às facções. Como o senhor pretende se posicionar na imediação, né, muito provável, de um conflito judicial em algumas desses pontos? Eu destacaria, por exemplo, a castração química ou mesmo a diminuição da idade de maioridade penal. Ô, Vitor, você tem razão com essa preocupação. Quando eu anuncio essas 12 medidas mais urgentes, né, que tem que ser feitas logo no início do novo governo do Brasil, é a parte que cabe a nós. Eu tenho a convicção de que este ano, mais do que nunca, os eleitores vão estar antenados em votar em candidatos ao Senado e à Câmara dos Deputados que estejam aliados com o seu candidato à presidência da República. A gente faz uns cálculos ali de que, de forma conservadora no Senado, nós teremos de 45 a 50 senadores de largada, e na Câmara, hoje, que já é uma Câmara majoritariamente centro-direita, esse perfil tende a ficar ainda mais de centro-direita. Portanto, a relação do Executivo com o Congresso, eu acho que vai ser muito importante, inclusive, para recolocar as instituições no seu devido lugar. Porque hoje, é a minha percepção, a falta de limite do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, é a garantia que ele tem que no Senado não há número suficiente para fazer o impeachment de ministro do Supremo. E não faltam crimes, no meu ponto de vista, que foram cometidos da Lei 1079, que é a lei de responsabilidade sobre os crimes de ministro do Supremo Tribunal Federal. Esses ministros, essas ilegalidades, esses excessos, esses crimes de responsabilidade deveriam ter iniciado um processo de impeachment lá. Então, acredito, Vitor, que o simples fato de termos um número suficiente no Senado Federal de senadores que são favoráveis a essa pauta já vai ajudar. E, por fim, como, ao que tudo indica, essa vaga que está em aberta hoje no Supremo Tribunal Federal só vai ser preenchida após as eleições, quem ganhar as eleições neste ano vai ter direito a indicar 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha a importância que tem essa eleição para o futuro do Brasil nas próximas décadas. Portanto, eu acredito que se o projeto da prosperidade, que é o que nós estamos propondo, for o vencedor, nós não teremos esse tipo de problema do Supremo interferindo na vontade do povo, que é manifestada por seus representantes no Congresso Nacional em ampla maioria, como eu tenho certeza que será a votação, por exemplo, a redução da maioridade penal para 16 anos e, como eu defendo, maioridade penal aos 14 anos para os crimes mais graves, como estupro, tortura, latrocínio. Esses crimes não dá. Se um menor de idade comete crime de gente grande, ele tem que responder como gente grande.